Fala galera, o mês vai passando, cabelo vai crescendo, estamos ficando aí quase com uma mistura de Luan Santana com Elvis e banda Twister. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho mais de diagrama de fase. Coloquei outro exemplo aqui para vocês, que é uma mistura de água com sal, o cloreto de sódio, né, NaCl. O que acontece, gente? Eu tenho aqui o diagrama de fases, tá? Toda essa região aqui eu tenho uma solução líquida, que o sal ele se dissolveu, se misturou completamente na água, tá bom? Aqui eu tenho duas escalas de temperatura, essa aqui é graus Celsius, tá, gente? Aqui tá com um errinho, era para eu ter apagado, eu acabei vacilando e não apaguei não. Mas então, é o seguinte, essa escala de temperatura é graus Celsius, essa aqui é Fahrenheit, só que a gente não vai mexer com essa aqui não, tá? Aqui embaixo eu tenho também o percentual de NaCl, né? 0, 5, 10. Quando o NaCl for 0, a água, é claro, é 100%. Se eu tenho 95% de água, eu tenho 5% de NaCl. Então é só para relembrar como é que funciona essa escala de composição aqui, tá bom? Então, essa escala vai de 0 a 30% de cloreto de sódio na água, de sal na água, né? Então, vamos analisar. Olha só, gente. Eu tenho aqui uma solução líquida de salmoura, sal com água. Quando o percentual de sal é 0, eu tenho 100% de água, ou seja, água pura. Olha só, gente. Nesse ponto aqui onde eu tenho água pura, o que acontece? Vamos pegar aqui, ó, na escala de 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius nessa linha aqui, que é 0% de sal, a minha solução está líquida. Desci, vamos ver aqui, 10 graus Celsius. 10 graus Celsius eu tenho a solução líquida. Estou dentro dessa região líquida aqui. Cheguei, a escala também está um pouquinho errada. Tá vendo esse ponto aqui, gente? Era para ele estar alinhado aqui com 0 graus Celsius. Não ficou legal isso aqui, né? Mas enfim, imaginem que isso aqui esteja alinhadinho, como deveria estar. Em 0 graus Celsius, eu passo a ter solução sólida. Nesse caso aqui, gente, eu vou ter apenas o gelo puro, porque como eu não tenho sal, eu não tenho essa solução de água mais sal aqui não, tá? Então isso aqui, gente, é a temperatura de fusão da água. A 0 graus Celsius a minha água se fundiria quando eu não tenho sal. Vamos para outro exemplo agora. Peguei aqui, vamos supor, 5% de sal. 5% de sal a 20 graus Celsius, eu tenho uma solução líquida de salmoura, ou de sal misturado na água. Fui descendo a temperatura, cheguei aqui a 0 graus Celsius, ó. 0 graus Celsius e 5% de NaCl. Eu também tenho uma solução de salmoura. Tá tudo líquido, água com sal. Cheguei aqui, gente, a uns menos 3 graus Celsius, mais ou menos, aqui, ó. Menos 3 graus Celsius, com 5% de sal. A água congelou? Não. A mistura congelou? Não começou a se solidificar. A gente tem... O que acontece? Se eu jogar sal na água, cloreto de sódio na água, a água não se congela, ela não se solidifica mais a 0 graus Celsius, é uma temperatura mais baixa, tá? Aí, no 5% de sal, vamos ver aqui, tô tudo no olhômetro, tá, gente? Com 5% de sal, essa linha aqui é quando a minha solução passa de líquida para mistura de gelo mais solução de água e sal, ou seja, uma mistura de sólido com solução de água e sal. Então, a partir dessa linha aqui, gente, eu começo a ter solidificação da minha mistura. Vamos supor que, sei lá, menos 7 graus Celsius, talvez, com 5% de sal. Então, olha só, gente, fui abaixando a temperatura, tá menos 10 graus Celsius. O que eu tenho quando tiver em menos 10 graus Celsius?
gelo mais a solução de água e sal. Vou descendo, vou descendo, vou descendo. Cheguei em menos 21 graus Celsius. Aí sim, a minha solução completa se transforma em gelo mais sal. Então, aquela mistura... Olha só, gente, o que aconteceu? Eu tinha uma solução de água com sal e tal. Cheguei aqui no, sei lá, menos 7 graus Celsius, mais ou menos. A água começou a se solidificar. A hora que a solução começa a solidificar, ela vai e vira gelo. Na hora que ela vira gelo, gente, o gelo não consegue ficar com muito sal lá dentro, não. Muito NaCl lá, não. Aí esse gelo começa a jogar sal para fora também, tá certo? Ele começa a jogar sal para fora e minha solução, inclusive, essa solução que vai sobrando aqui, ela vai ficando mais rica em sal. Aí a solução vai congelando, vou tendo mais gelo, a solução vai congelando, vou tendo mais gelo, e essa solução vai jogando sal para fora também, vai jogando sal para fora. Chega num ponto que eu passo a ter gelo e sal, porque a solução foi jogando sal para fora e o sal foi se formando quando eu cheguei nesse ponto aqui de menos 21 graus Celsius. Eu passo a ter gelo mais sal. A gente consegue calcular esses percentuais, tá? A gente vai ver isso para frente. Como é que eu calculo o percentual de cada constituinte aí? Então, olha só. Passei em cima dessa linha aqui. Tá. Eu aumentei muito o percentual. É outra hipótese. Aumentei muito o meu percentual de sal na minha mistura. Estou colocando 25% de sal. Olha só, gente. Com 25% de sal, eu não tenho formação de gelo. Olha aqui, gente, eu não tenho gelo nessa região aqui, ó, 25% de sal e menos... Vamos pegar aqui, sei lá, menos 17 graus Celsius. Eu consigo chegar com essa solução de temperatura de menos 17 graus Celsius sem ter formação de gelo. O que eu tenho? A solução, que é a mistura de água com sal, mais o sal sólido que começa a se decantar ali, né? Eu tenho aparecimento de sal sólido mais a solução. Então, olha só. Eu quero uma mistura que não tenha gelo e precisa baixar muito a temperatura dela. Então, gente, joga sal lá na água e pode colocar no congelador que você não vai ter formação de gelo. Você vai ter sal no fundo e a solução de salmoura em cima sem se congelar, tá? Ismael, agora eu tenho um caso muito específico. Eu preciso chegar a minha mistura, colocar no congelador, porque eu vou resfriar meu refrigerante. Eu preciso de uma mistura que fique muito gelada, para depois eu colocar numa caixa de isopor e tal, mas eu não quero formação de gelo e também não quero formação de sal sólido, para não ficar feio. Não quero nem gelo nem sal, só que eu preciso chegar na temperatura muito baixa. O que eu faço? Jogue 23,3% de cloreto de sódio na água, que olha só, gente, vamos simular? 23,3%. 23,3% lá em 20 graus Celsius, solução líquida de salmoura. Vou descendo, cheguei a 0 graus Celsius. Aqui, ó, nesse ponto, ó, 23,3 e 0 graus Celsius. Solução líquida, vou baixando, cheguei a menos 10, solução líquida, menos 20, solução líquida, e em menos 21 graus Celsius, a minha solução líquida se transforma em parte gelo e parte sal. Aí ela vai virar tudo gelo e sal ao mesmo tempo. Então aqui, gente, eu tenho um líquido que virou 2 sólidos aqui ao mesmo tempo. Gente, essa é a temperatura que eu tenho um total de líquido que eu consigo chegar na temperatura mais baixa. Desculpa, embolei.
Gente, essa é a composição, 23,3% de NaCl na água, que eu consigo chegar com a temperatura mais baixa possível sem nenhuma formação de sólido, seja ele gelo ou sal. Ou seja, essa temperatura mais baixa que eu consigo chegar com líquido, que essa é a composição que eu consigo a temperatura mais baixa para o líquido, sem formar nenhum sólido. Então, ó, com 23,3% de NaCl na água, eu consigo chegar a menos 21 graus Celsius, para daí, então, eu começar a ter a formação de dois sólidos. Então, eu tenho a transformação aqui, gente, nesse ponto, eu tenho a transformação do líquido em dois sólidos. A gente resolveu dar um nome para isso, gente. Toda vez que um líquido se transforma em dois sólidos, a gente tem um ponto chamado eutético. Ah, por que a gente deu nome para isso? Porque isso é super comum em metais. A gente vai ver aqui no diagrama ferro-carbono, alumínio e silício, a gente tem sempre o ponto eutético. Então, como é super comum, a gente deu um nome para isso. Então, toda vez que eu falar para vocês o que é ponto eutético? Ponto eutético é um ponto que o líquido se transforma em dois sólidos. Beleza?